Lucas capítulo 15, versículo 11. Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Mesmo assentados, eu gostaria que você pudesse ler a palavra do Senhor aí. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com uns dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, pois não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e chegou, e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma grande festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Pai querido, obrigado, Senhor, por este tempo que estamos aqui juntos, ainda que um tempo menor, mas pedimos ao Senhor, que é o dono da nossa vida, Senhor da nossa existência. Pai querido, nós estamos diante da Tua presença. O Senhor sabe como adentramos a Tua casa. O Senhor sabe como está o nosso coração. O Senhor sabe de que alimento nós precisamos. Senhor, nesta noite nos colocamos ao serviço da Tua palavra. Nos colocamos, Senhor, debaixo do Teu senhorio. E, Senhor, como Pai para as nossas vidas, como um filho nos apresentamos nesta noite. Como um filho pede ao seu pai, nós pedimos: Senhor, fala conosco nesta hora. Fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, aquilo que o Senhor deseja falar a nós. Talvez a repreensão, o consolo, o conforto, a instrução, mas como um pai sabedor do que tem que ser falado ao seu filho, fala conosco. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, pela manhã, nós falamos aqui com os irmãos sobre a história de Zaqueu, sobre a oportunidade que Zaqueu estava dando para ele mesmo, diante da vida que ele tinha. E eu mencionei aqui que muitos de nós, ou já precisamos de um socorro, ou uma ajuda, né, inesperada, por alguma coisa que aconteceu, por algo que veio acontecer e que rapidamente alguém precisou nos dar um socorro. Eu me lembro vagamente, porque a situação não me permitia, mas na minha adolescência eu trabalhava como ajudante de pintor, e eu não sei porque naquele dia eu vim passar mal. Minha pressão foi
9 por alguma coisa. E eu estava trabalhando, na época era para ser a casa do pastor Davi no Parque Paulistano, junto com o irmão da igreja, e eu me recordo que eu, indo embora para casa, naquele tempo eu ainda conseguia andar de bicicleta. Os irmãos vão... Faz pouco tempo, irmãos. E eu naquele tempo não era tanto, né? E eu parei perto de uma lojinha, não sabia de qual era aquela lojinha, e junto com um amigo, passei muito mal ali. E uma irmã falou, olha, eu me lembro que ela falava bem distante, eu já não... muito escuro as minhas vistas, e ela disse, olha, eu vou, cuidem da loja, e ela rapidamente tirou o carro da garagem. Naquele dia, queridos, eu tive a certeza que mulher pode dirigir bem, porque aquela irmã dirigiu como ninguém, queridos. Esse negócio que mulher não dirige é mentira, irmãos. Amém, irmãs? Pô, nessa hora eu estou tentando o eleitorado feminino aí, irmãos. Irmãs, olha, e eu sei que aquela irmã ligou o pisca-alerta e foi, ou o senhor leva de vez. E eu sei que aquela irmã me levou para o médico e para o hospital, nós fomos medicados. Mas naquela ocasião eu precisei que alguém fizesse alguma coisa, né? E eu não podia, alguém não podia me carregar no colo porque não era brincadeira. Então esse meu amigo chegou no hospital e falou, eu preciso de uma cadeira de roda. E me jogou em cima da cadeira de roda, falou, aqui vai ficar mais fácil. Né? E eu falei assim, queridos, a gente pensa que essas coisas não vão acontecer conosco. Nós pensamos que esses momentos da nossa vida acontecem com os outros. E nós vamos passar ileso. Nada vai acontecer conosco. Claro que nós aguardamos e esperamos isso no Senhor, mas de tempo em tempo nós esperamos que alguém estenda a mão a nós e nos ajude. Talvez você esteja aqui nesta noite, mas ninguém sabe como você está. E talvez você esteja precisando de uma ajuda. Talvez você foi no banco e o banco falou, não tem jeito. Para você não dá mais para emprestar dinheiro. Talvez você já esteja numa situação que é muito difícil. Talvez você não tenha a sua família ao seu lado por N motivos. Mas talvez nós chegamos aqui à casa do Senhor com inúmeras preocupações. E como que fica a nossa paternidade? Como que fica a nossa vida com o Senhor, o dono da nossa vida, Deus da nossa vida e o nosso Pai? Essa história é uma história ilustrada por qualquer um de nós e até mesmo pelas nossas crianças. Vai nos dizer e vai nos informar que sempre houve e sempre haverá um bom Pai. Amém? Queridos, isso é uma das coisas que o inimigo tem tentado distorcer para nós nos últimos dias. De que o nosso Deus é um Pai muito ruim, carrasco. E se nós errarmos, Ele está pronto a nos disciplinar. E se nós errarmos, Ele está pronto a dizer, você não presta, você perdeu os céus. É claro que como um pai haverá um momento de disciplina. É claro que como um pai Ele vai ter que chamar a atenção. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você, que esse texto nos ensina, é que nós temos um Pai sobre a nossa vida, amém? E é um Pai cuidador, é um Pai zeloso, é um Pai que estende a mão, é um Pai que de vez em quando dá um mimo para o seu filho, é um Pai que olha para o seu filho com um olhar de misericórdia. Mas quando precisa às vezes tirar a cinta, é claro que eu não sei se Deus usa a cinta, mas ficticiamente, né? Vai que alguém diga, olha, Deus, o pastor falou que Deus usa cinta, não é? Mas se Ele precisar nos corrigir, Ele vai nos corrigir, queridos. E Ele é mestre em nos corrigir. Tem hora que Ele está nos corrigindo, nós nem sabemos. Porque a gente acha que correção tem que ser na base da pancada. Põe no tronco e bate até suar sangue. E não é isso. A disciplina do Pai é no caminho. Quando nós olhamos Jesus e os seus discípulos, a maior das disciplinas deles foi no caminho. Vocês não conseguem orar comigo um pouquinho? Ele estava dizendo para eles, vocês são maus. Vocês estão muito distante daquilo que eu quero que vocês sejam. Mas ele estava dizendo, olha, vamos orar comigo um pouquinho. Vamos tentar mais uma vez. Ele está ensinando os seus discípulos que naquela ocasião ele queria que eles estivessem orando, mas que eles não fizeram. E queridos, e nenhum deles
Todos eles tinham as suas dificuldades. Nenhum deles o Senhor vai olhar para eles e dizer, você não presta. Você não serve. Todos eles tiveram um momento com seu Senhor. E como um bom pai, ele instruiu a eles. Talvez eu não consiga aqui dimensionar qual é o seu relacionamento com o seu pai. Não sei se você tem o seu pai. Os irmãos sabem, meu pai se foi tem um pouquinho mais de um ano. Mas graças a Deus eu consegui ter uma posição de um pai. Às vezes não muito cristão, né? Mas a posição de um pai trabalhador, de um pai que cuidou dos seus filhos. Não é? E eu não sei como é a ligação sua com seu pai. Mas quem diga que a ligação do nosso pai terreno também é um pouco da ligação nossa com o nosso pai espiritual, nosso Deus. Eu não sei nesta noite, talvez, como você chegou à casa do Senhor. Talvez pelos seus problemas, pelas suas falhas, pelas decepções que talvez você tenha causado, você diga, eu não tenho mais o direito de ser chamado de filho. Esse texto vai nos dizer que o direito de ser filho não está condicionado ao se o filho faz coisas boas ou coisas ruins. Quanto o Felipe e a Abigail fazem coisas boas, eles são os meus filhos. Mas quando eles não fazem, também são. E assim é o seu filho. Não é? A gente costuma dizer que filho feio ninguém quer. Não é? Quando acontece alguma coisa lá que não é muito agradável, não, esse aí é o filho do... Né? Aí joga para o pai, ó, esse é teu filho. Puxou você. Quando é coisa boa, não, puxou a mãe. Não é? Na verdade não é, queridos. Amém? O Senhor está aqui nos ensinando que nós temos um pai. Amém, queridos? Então você não se esqueça disso. E eu gostaria de lembrar que você precisa lembrar isso para as pessoas. As pessoas aí fora estão, muitas das vezes, sendo oprimidas porque elas veem Deus como um Deus julgador. Ele virá o dia de ser o julgador. E ele faz isso, a balança do Senhor, ela não é injusta. Mas as pessoas estão aí fora, faltando conhecer um Deus Pai. Aquele Deus que pega no colo. Não é? Talvez aquele pai que eu não sei qual era a sua mania, mas que talvez vai pegar no canto da orelha, talvez vai, né, alisar o nariz, eu não sei, passar a mão no cabelo. Eu não sei qual era o que você já teve, o que marcou a sua vida como pai. Mas tudo isso o Senhor faz porque Ele nos ama. E nesta noite Ele tem total capacidade de nos pegar no colo e dizer, meu filho, venha comigo. Eu quero te ensinar. Quero lhe mostrar algumas coisas. Mas a Bíblia diz que esse pai, com todas as suas funções, chegou um dia que esse filho tomou a sua decisão. Queridos, isso me mostra que, como cristão, vai chegar um dia que nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou nós servimos a Cristo, a esse pai amoroso, ou não servimos. Eu louvo a Deus porque hoje, na grande maioria de nós que estamos aqui, já tomamos essa decisão. Mas muitos outros estão aí fora e não tomaram essa decisão. Sequer tiveram conhecimento de que este Deus Pai, este Deus cuidadoso, um dia deu a vida por eles. E que hoje deseja muito estar com eles. E que hoje deseja muito dar presentes. Deseja muito hoje ter comunhão. Ter anel no dedo, festa. O Senhor deseja isso, queridos. Mas muitos estão vendo um Deus muito mal por causa das suas posturas. Talvez você um dia tenha tomado uma decisão muito difícil na sua vida em escolher outro caminho, que não for ao caminho do Senhor. E você talvez se enquadre nesse aspecto desse filho, que vai embora, que vive a sua vida. E querido, você pode dizer, pastor, mas isso é uma mensagem para quem está lá fora. Mas tem muito cristão querendo viver a sua vida, do seu jeito, da sua maneira, fora da vontade do Pai. Então, portanto, talvez a gente esteja aqui dentro, mas vivendo a condição de um filho fora. O filho de dentro sempre teve tudo. O filho de fora também sempre tem tudo. A única coisa que diferencia é que não tem mais comunhão com seu pai.
Queridos, o que faz com que eu e você tenhamos uma vida muito difícil é quando nós perdemos a nossa comunhão com o nosso Pai. Eu acredito ser o texto mais difícil da Bíblia, já mencionei isso aqui aos irmãos, quando Salomão não percebe que a glória de Deus já tinha se retirado. Que a glória do Senhor já tinha saído da sua vida. Como filhos, nesta noite, não permita você perder a sua paternidade. Somente nós podemos fazer com que nós possamos perder isto. Deus continua com seus braços abertos. Eu disse pela manhã e digo novamente, Deus continua com seus braços abertos para o traficante. Pastor, mas não importa, Deus continua. Ele é um pai, e como pai ele está aguardando a vinda dele. Vai ter a repreensão, vai ter o cuidado, vai, mas o pai está aguardando. O pai está aguardando aquele esposo mais difícil, aquele filho que é desobediente, ele está aguardando. Ele está aguardando aqueles que vão vir para dizer, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, mas eu estou aqui. Queridos, a atitude desse filho ela é maravilhosa. Porque ele reconhece a sua condição debilitado, de dificuldade. E ele diz, pai, esta é a minha situação. E como filho, queridos, é a outra questão que eu quero dizer aos irmãos. Nós temos aprendido. Quando eu digo temos aprendido, temos visto pelas mídias, pelas redes sociais, que nós devemos colocar Deus contra a parede e exigir o que nós queremos. Eu digo aos irmãos que eu tenho dificuldade porque eu não consigo ver isso na Bíblia. Não, se alguém aceita, é só o meu posicionamento. Porque a Bíblia diz que quando esse filho, ele cai em si, que ele perdeu tudo. E ele diz, eu estou nessa situação tão deplorável. Os empregados do meu pai estão melhor do que eu. Então ele diz, pai, eu só quero um lugar diante dos seus empregados. Ele está dizendo, pai, eu só queria ter um lugar para dormir. Pai, eu só queria ter comida. Só queria ter vestimenta. Eu sei que eu errei. E nós temos sido levados por uma geração que nós temos direitos. Como filho, claro que nós temos direitos. Sou filho do Pai. Queridos, mas quando nós voltamos, há um detalhe muito importante na nossa vida para que Deus nos honre, que é voltarmos pedindo perdão com sinceridade, com o coração voltado para Deus. Esse filho nos ensina como pedir perdão. Esse filho vai nos dizer que a melhor maneira de pedir perdão ao Pai é dizendo, Pai, eu pequei. E acabou. E acabou. E ele reconhece o seu erro. Queridos, nessa noite o Senhor deseja de nós apenas que nós reconheçamos aonde estamos errando. Apenas isso, reconheçamos, Senhor, eu estou falhando nisso. E eu quero que o Senhor me ajude. Senhor, eu estou errando nessa área, eu quero que o Senhor me ajude. O que o Pai vai fazer é trabalho do Pai. Não é? Mas eu quero pedir a você, não tome o lugar do Pai. Não reivindique alguma coisa, talvez que você ache que tem direito. Eu tenho visto muitos filhos falarem, não, é repartir herança com os pais vivos. Hã? Imagina lá, chega lá o Tiago, o João, né, e o Timóteo, os pais vivos aqui, felizes da vida, e falou, então, o carro vai ficar para você, a casa, então, essa biblioteca linda aqui, tudo bem, o pai faz o que ele quiser. Mas muitas das vezes tem gente tratando o pai como se já tivesse morto. Como se já tivesse ido e falou, não, estamos aqui repartindo o que sobrou. Queridos, quando nós estamos diante da presença do Pai, o Pai não espera outra coisa nossa a não ser uma rendição.
a não ser uma vida prostrada diante dele e dizer: Pai, eu pequei, eu realmente fiz o que não era certo, o que não estava de acordo, mas eu aprendi que não devia fazer isso, eu aprendi com os meus erros, e eu me coloco à sua disposição. Queridos, este evangelho da disposição nós não temos visto. Não temos visto pessoas dizendo: eu errei, eu fui embora, eu fiz o que eu queria, mas agora eu estou aqui para dizer: Pai, eu quero ser apenas alguém que participa de tudo aquilo que você tem. Mas a atitude do Pai, como eu disse, ele está de braços abertos. E ele vai dizer: meu filho, você vai ter agora anel, que simboliza uma nova aliança. Você vai ter aqui uma roupagem nova, porque o Senhor veio nos dar uma nova vida, e você vai ter festa. Bom, queridos, eu acredito que todos nós desejamos isso. Aliança, desejamos roupa nova, trajes novos, glória nova, desejamos para nós muita festa, muito glamour, muita ostentação, mas esquecemos que o caminho para que Deus possa operar a salvação na nossa vida é um caminho de arrependimento. Só houve salvação porque houve arrependimento. E eu quero dizer aos irmãos, finalizando a minha palavra nesta noite, a Bíblia diz que todos os dias esse pai ia à varanda ver se o filho voltava. Nesta noite o Senhor está aguardando a volta de alguns para a sua presença, para a sua comunhão. Talvez alguns chegam até meio do caminho. Talvez alguém tenha até declarado: eu pequei, mas não voltou para o Pai. Muitos sabem que estão errados. Muitos sabem que fizeram coisas que desagradaram o Pai, mas não tiveram, talvez ainda, o grande momento que é voltar para o Pai. Talvez você diga: pastor, mas eu não preciso voltar para o Pai, eu estou na presença dele, amém, queridos. Mas esse filho também estava na presença do Pai. Mas esse filho nunca, na presença do Pai, diz: Pai, eu te amo, Pai. Pai, obrigado por tudo que o Senhor me deu. Obrigado pela paternidade. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado pelos seus ensinamentos. Obrigado porque o Senhor guardou fazendas. Obrigado porque o Senhor conquistou isso para me dar. Obrigado. E queridos, nós, muitas das vezes, abrimos mão de ter um relacionamento com Deus para desfrutar coisas muito pequenas nessa vida. E eu quero dizer aos irmãos, ainda há tempo de nós voltarmos para o Pai. Ainda dá tempo de nós voltarmos para o Pai, porque o Pai está com os seus braços abertos. Ainda dá tempo, porque o Pai está esperando o seu filho voltar. E quando o seu filho voltar, ele vai ensinar mais uma vez ao filho: filho, eu estava aqui porque um bom pai vai continuar esperando o seu filho. Eu não quero aqui comentar o restante da história, que eu acredito que você conheça, a parte do outro filho. Mas eu quero ficar nesta primeira parte, que o Senhor nos mostra que nós temos um Pai. Ele está presente, amém, queridos? No seu momento difícil da sua vida, lembre-se, você tem um Pai. Ah, mas eu não tive um pai terreno. Não tem problema, você tem um Pai, que você vai passar a eternidade ao lado dele. Que te ensina, que te instrui em todo o tempo. Lembre-se que o Pai vai dar a vida pelo seu filho. Lembre-se disso. Lembre-se que o Pai sempre terá algo a fornecer para o seu filho. Que nós possamos nesta noite abrir o nosso coração e declarar: Pai, eu quero. Eu quero me abrir mão daquilo que talvez um dia eu deixei para trás. Porque o Senhor está salvando, queridos. O Senhor está esperando. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Como Deus tem sido para você, como você tem visto Deus, eu não sei.
Eu gostaria que nesta noite você saísse daqui vendo Deus como Pai. Eu gostaria que você pudesse pedir para Ele: Pai, eu quero talvez sentar no teu colo. Pai, eu quero ser levado a conhecer as experiências do Senhor. A ser disciplinado quando precisa ser disciplinado. Mas às vezes a gente quer tudo que o Pai tem de bom: anel no dedo, roupa nova, festa. Mas não queremos a apreensão do Pai. Mas é o mesmo Pai, Ele não mudou. Queridos, ainda há tempo de voltar para o Senhor.